Graça e paz de Jesus a todos amados. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Hoje, essa foi a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, dando continuidade a que ontem eu li no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo 18 ao 22. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu dois irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. E eles estavam no lago, pescando com redes. Jesus lhes disse: "Venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente ou homens." Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, e eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os dois e, no mesmo instante, eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Pedro e André, Tiago e João. Quando o Senhor Jesus chama os primeiros discípulos, e aqui logo após o que nós lemos, eles estavam pescando próximo de onde o Senhor Jesus morava. Que Jesus morava próximo do lago da Galileia. Jesus morava à beira deste lago de água doce. E era justamente neste lago aonde Pedro, André, Tiago e João, junto com seu pai, sendo Tiago e João junto com seu pai, e Pedro e André em outro barco. Então havia 2 barcos e 5 homens com a mesma atividade, ambos pescando peixes para sustento das suas famílias. Mas o Senhor Jesus chama estes 2 homens, Pedro e também André. Esses homens que a sua ocupação profissional era ser pescadores de peixe, né? Esse era o sustento da sua família e da sua vida. E era justamente isso que eles estavam fazendo. Eles estavam pescando. E é nesta hora, quando eles estão trabalhando, que o Senhor Jesus os chama para que o sigam, para que passem a andar junto com ele. E aí então, a partir do momento que eles fossem andar junto com o Senhor Jesus, ele fala que ele vai trazer um ensinamento para eles. Ele vai trazer uma nova ocupação, além da que eles já possuem, que não era de ser pescadores de peixe, porque já faziam isso, mas pescadores de homens, de almas, algumas traduções dizem. É a mesma coisa, gente, homens e almas. Mas o que me chama a atenção nesses 2 homens aqui, Pedro e André, é que eles estavam trabalhando quando o Senhor Jesus chama eles. Eles não estão desocupados. Eles estão trabalhando, cuidando do seu sustento, cuidando da sua família. Aí então o Senhor Jesus os chama para esta tão grande obra, para esta tão grande missão que eles iriam desempenhar no decorrer dos anos que iriam se seguir após começarem a andar com o Senhor Jesus. Só que para que isto aconteça, eles precisam aprender primeiro, para depois eles desempenharem esse papel. Eles precisam aprender com quem realmente sabe como pescar almas, como pescar pessoas,
para que aí então possam desempenhar esse tão grande e glorioso papel no ministério, na sua vida. E era de extremamente importante que eles aprendessem quem sabe. E o Senhor Jesus é aquele que sabe. Ensinar as pessoas a pescarem almas. Eles estavam aprendendo, eles estavam obedecendo à ordem, para que então viessem a serem futuros pescadores de homens, futuros ganhadores de almas. Só que quando o Senhor Jesus chama eles, Ele coloca esses homens numa responsabilidade de aprenderem com o Senhor, para que então só depois eles pudessem ser chamados de discípulos do Senhor Jesus, de apóstolos de Cristo. Havia um tempo de aprendizado para que esses homens pudessem ser chamados de pescadores. Eles não iam ser pescadores do dia para a noite de almas. Eles teriam que aprender. Aí sim, depois, iriam estar preparados. Depois de cumprir tudo aquilo que o Senhor Jesus havia ordenado a eles, então eles seriam pescadores. Mas enquanto isso não acontecesse, não poderiam ser pescadores de homens. Tudo que vem rápido demais não dura. Tudo que acontece muito rápido não tem firmeza na vida. É isso que realmente nós notamos. As coisas que acontecem muito rápido. Veja que o ministério de Pedro, André, Tiago e João demora praticamente mais de 3 anos para que esses homens venham começar a pescar e aprendendo com o mestre, para depois serem pescadores, para depois entenderem o valor de uma alma e aí sim serem chamados de discípulos do Senhor Jesus. As coisas não aconteceram rapidamente, as coisas não vieram instantaneamente na vida deles, eles tiveram que aprender com as dificuldades, com as tribulações e muitas que enfrentaram, com as experiências que tiveram com o Senhor Jesus. Aí então vieram ser chamados discípulos. Não foi uma coisa imediata. E nem tampouco foi algo que eles queriam para se autopromover. Esta foi uma escolha do Senhor Jesus para estes homens, que, como eu disse, estavam trabalhando, cuidando dos seus afazeres, cuidando das suas obrigações, e aí sim o Senhor os chamou. Deus não chama ninguém desocupado, que não tem compromisso primeiro de cuidar da sua família. Como vai cuidar da casa de Deus ou da obra de Deus se não cuida da sua própria casa? Se não cuida dos seus filhos, da sua esposa, não pode nem ministrar no altar. É isso que a palavra diz. Precisa haver esse cuidado e esse amor para com os seus que estão debaixo da sua responsabilidade, para depois ir para trás de um altar, para depois poder ir pregar. É isso que a palavra, o Evangelho nos ensina. É isso que o apóstolo Paulo passa às igrejas aonde o Espírito Santo levou, trazendo essa responsabilidade de que primeiro se cuide da sua casa, para depois se cuidar da igreja. Este é o objetivo de Deus para com os homens. Quando Ele os chama, certamente os capacita para esta obra. Mas tem um tempo para isso acontecer. Tem um tempo para essa obra começar. Não foi do dia para a noite, como eu disse. Demoraram mais de 3 anos para que eles fossem preparados para então desenvolverem esse chamado que o Senhor deu para eles. Mas eles aprenderam do mestre. Mestre dos mestres. O Rabi da Galileia. Para que então pudessem ser chamados de discípulos ou apóstolos de Cristo. Hoje, infelizmente, as coisas acontecem rápido demais.
rápido demais. E muitas das vezes não se está preparado para receber aquilo que lhe é imposto, tal responsabilidade. E o que acontece é a frustração, o desânimo, a frieza, o medo, a dúvida e o fracasso na fé. Sobre o fundamento de que muitos fracassam por não ter o fundamento, por não ter a instrução da palavra, por não esperarem o tempo apropriado e quererem fazer as coisas rápido demais. E tudo que vai rápido demais acaba não permanecendo. Não tem firmeza. Não tem firmeza. Então é muito preocupante o que nós vemos, o que está acontecendo nesses dias aí. Muitas consagrações precipitadas. Muitas consagrações, infelizmente, precocemente, na vida de muitos, sem estarem preparados para o ministério. Infelizmente, o propósito até seria bom, mas usando o termo de que Deus tem pressa e de que já é a última hora, e assim se lança homens e mulheres, às vezes, despreparados para a obra do Senhor. Eu estava observando agora há pouco sobre uma postagem de um curso de bacharel em teologia. Em um ano. Não se faz um bacharel em teologia em um ano. Não se forma um bacharel em teologia em um ano. Não existe isso. E vários comentários ali, na maior parte desses comentários, a preocupação de ter o diploma e a carteirinha e de saber se poderia abrir uma igreja depois de formado. Quer dizer que para se abrir um ministério é só ter um curso que se pode abrir um ministério. Você está preparado para isso. Não precisa ter um chamado de Deus chamar realmente para fazer essa obra. É isso que está acontecendo nesses dias aí. Pessoas, infelizmente, despreparadas e que não foram chamadas para essa obra. Não foram chamadas para esse ministério. Eu louvo a Deus pela vida de todos os pastores que Deus levantou, que apacentam. O meu ministério é mais voltado para a área do ensino. Não tenho essa veia para apacentar. Já tentei, mas não houve êxito, por insistência até. Não teve êxito, porque Deus não me chamou para isso, então eu estou no chamado de Deus. A gente prega conforme Deus nos direciona. Não somos também conferencista, ou qualquer outro termo aí. Eu nem gosto desses termos aí, porque não sou conferencista. Não vivo somente de pregar a palavra. Eu trabalho, como certamente você também trabalha, e mesmo assim faço o ministério conforme Deus tem me concedido. E sou grato a Deus por isto, por este privilégio que Ele me concede de poder pregar ainda. Porque é um privilégio você pregar a palavra, é um privilégio você levar as boas novas. Mas o que eu quero dizer com isso, que por mais que você estude, por mais que você se dedique, você nunca vai saber tudo. Você sempre vai estar aprendendo. Você pode fazer cursos e mais cursos, você sempre vai estar aprendendo. Como eu falava ontem na live, cada vez que eu abro o livro sagrado, eu me sinto como se eu estivesse abrindo pela primeira vez. Não no sentido de não conhecer, mas no sentido do prazer que eu tenho em meditar nas Escrituras Sagradas. Eu tenho prazer, tanto é que estou com a palavra de Deus agora aqui. Lendo sobre o chamado do Senhor Jesus, sobre Pedro, André, Tiago e João. Este chamado que o Senhor Jesus fez a esses 4 homens, que eram pescadores de peixe, e a partir de então deixaram tudo. Eles deixaram a sua ocupação profissional para viverem somente daquilo que Deus provia ao Senhor Jesus. Eles não foram mais pescadores ao ponto de viverem somente da pesca. Eles passaram a viver 24 horas envolvidos no ministério do Senhor Jesus. E certamente Deus nunca deixou faltar nada para eles. Isso é notório nas Escrituras. Mas veja bem que esses homens, como eu estava dizendo no início,
Eles estavam ocupados em cuidar da sua família, para aí sim o Senhor os chamar. Então Deus não chama ninguém desocupado para a sua obra. Deus chama sempre pessoas que estão preocupadas em cuidar da sua casa, em cuidar da sua família, e aí então Ele chama para a sua obra. Nunca por interesse de querer construir impérios à custa das ofertas e dos dízimos dos irmãos, mas com realmente o intuito de ganhar essas almas, que era isso que o Senhor Jesus passou mais de 3 anos ensinando os discípulos. O valor das almas, como se ganhar essas almas. Eles presenciaram vários fatos, várias experiências eles tiveram para depois eles forem sim, lançados nesta obra. E ainda depois, quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou após a sua ressurreição, ainda ele deixou uma ordem para que eles ficassem em Jerusalém, para que fossem do alto revestidos de poder. E aí sim, eles estariam capacitados. Então, há realmente requisitos para se seguir, para se poder ser preparado para esta obra. Não se faz um obreiro do dia para a noite. Não se faz. Infelizmente, hoje se há obreiros precoces na obra de Deus, que não estão preparados para este chamado. Não é que não tenham chamado, não é que não tenham, mas não se prepararam para enfrentar tal chamado. E acontecem as frustrações. Acontecem as frustrações porque hoje se emociona demais. O povo se emociona demais, chora no culto, fala a língua, corre, sapateia, arrodeia, profetiza. Passa um tempo, estão frios. Passa o culto, acaba tudo. Por quê? Porque é uma obra feita de emoção. Não é uma obra feita pela direção do Espírito Santo. Mas, infelizmente, é uma obra feita somente de emoção. E quando não se emociona, se entristece. Se acha que Deus não falou. Se acha que o Espírito Santo não estava presente. Por quê? Porque está acostumado a viver dessas emoções. E emoção é uma coisa que passa. Emoção você sente agora e daqui a algum tempo você já não sente mais. E a fé não pode ser emotiva. Ela tem que ser racional na palavra. Ela tem que ser uma fé inteligente com racionalidade. E você observando as escrituras e você raciocinando. Uma fé viva sem se emocionar. É claro que quando você está orando, você está envolvido no culto, adorando a Deus, você sente a presença do Espírito Santo. Você sente aquela alegria, você sente, né, aquele prazer, aquela graça de Deus envolvida em meio à reunião ou culto onde você vai. Mas não se faz somente disso a obra, porque vai haver momentos na nossa vida que nós não vamos sentir nada. Vai haver momentos que nós não vamos sentir nada no nosso coração. E vamos precisar tomar decisões. Vamos precisar realmente agir em algumas questões que não vamos sentir no momento nada. E aí como que vamos agir? Nesse caso, quando se acontece isso, algumas pessoas buscam outras opções e acabam recorrendo às vezes a profetas tais, fulanos de tais, ora por mim porque eu estou precisando de uma direção, e às vezes recebem uma direção que não é a direção do Espírito Santo. Faça isso porque Deus está me mandando te dizer, e cai em laços, cai em terríveis desastres. Quantas pessoas que a gente conhece estão frias na fé? Ah, porque Deus falou e não cumpriu. Ah, porque o irmão me entregou lá que ia acontecer isso, não aconteceu. Pessoas que vivem de emoção. Não são pessoas que vivem com a vida coerente nas Escrituras. Que não vivem da boca do que pessoas falam ou dizem que vai acontecer na tua vida, mas creem no que está escrito na palavra, que passam os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Quando você tem a sua vida com coerência na palavra, você tem uma vida fundamentada nas Escrituras. E você não se deixa levar por essas emoções que às vezes passam de 5, 10, 15 minutos de um culto, ou de uma vigília, ou de um congresso, que você se emociona muito, mas que passam os dias, o problema continua ali. E você tem que enfrentar essa tal realidade desse problema que você passa. E o que vai fazer você ter uma vida firme, uma vida fundamentada, inabalável, é ter a sua vida na palavra de Deus.
nunca se levando por emoção, nunca se levando pelo que você sente no teu coração, porque às vezes o que a gente sente não é o que Deus quer pra gente, e a gente toma a decisão precipitada, não porque eu senti de fazer isso, será que era da vontade de Deus fazer isso? O irmão Marcos Salatiel, eu acho que é o único que tá aí. Essa hora o povo tá no bife, irmão. Essa hora o povo tá na picanha, apesar que na picanha tá difícil, né? Tá caro demais. Que nem diz o irmão aí, uai. Irmãos amados, gostaria que tivesse bastante gente, mas não é esse o meu objetivo. Depois eu posto no meu canal no YouTube esse vídeo aí pra aqueles que quiserem, né, assistir. Não é todo mundo que gosta, né? A gente sabe que não agrada todo mundo. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso, que a gente não pode viver de emoção. Tem gente que se emociona demais e roda e sapateia e chora e fala a língua. Você, ó, nossa, que homem ungido, nossa, que mulher de Deus. Essa mulher é a mulher de Deus, esse homem. Quando você vai ver o tipo da árvore, comparando as pessoas como árvores, usando uma metáfora, você vai ver que aquela árvore, meu irmão, só produz fruto ruim. Frutos podres, amargos. Mas aparentemente é como você fosse numa árvore e ela estivesse muito viçosa, muito, né, com uma aparência boa, aquele fruto, mas quando você vai abrir o fruto, que você parte ele no meio, por dentro tá bichado. Tá cheio de bicho. É amargo, impossível de você comer. Mas aparentemente parece que está bom. Então, é por isso que muitos têm se enganado e mais vão se enganar nesses últimos dias. Porque são levados pela emoção. Eles querem que o pregador venha no culto pregar e faça a igreja desmanchar no poder, que as paredes da igreja, se possível for, não caiam materialmente, mas que o céu desça, que os querubins, os serafins estejam atuando no meio do ministério de uma forma assim que tem um culto de fogo. E às vezes o pregador que vem não tem vida com Deus. Não tem. E acontece até determinados, entre aspas, sinais na igreja. Milagres, que são falsos milagres. Que é isso que o diabo faz, ele engana. E usa o nome de Jesus para enganar. Ele mesmo conhece a palavra. Não era a palavra que ele usava para afrontar o próprio Senhor Jesus? Então ele conhece a palavra mais do que qualquer crente, mais do que qualquer teólogo, bacharel, doutorado, mestrado, pós-doutorado, TT, THD. Ele conhece. Quantos mil anos ele tem na Terra? Já parou para pensar? Ele não tem medo de quem conhece a Bíblia. Ele tem medo de quem vive. Quem vive a palavra de Deus. Pode não ser aquele irmão que abala. Pode não ser aquele irmão que derruba a gente, que tem um nome em todos os cartazes de igreja, que a agenda dele é disputada. Pode ser. Mas ele é uma pessoa que tem intimidade com Deus e que tem frutos do Espírito. E não se deixa abalar e, principalmente, não se deixa sugestionar pelas influências do diabo. O diabo sugestiona nas pessoas às vezes. Não entra, mas ele fica sugestionando, influenciando. Faz isso, irmão. Faz isso, irmã. Faz assim. Às vezes estão sob influência demoníaca e acham que é o Espírito Santo. Por que eu posso dizer isso? Porque você vai ver o fruto da pessoa, ela não tem. E é justamente isso que o Senhor Jesus fez quando chamou esses 4 homens aqui. Vocês vão ter que aprender. Eram homens que precisavam ser moldados. Pedro, Tiago, João e André precisavam ser moldados pelo Senhor Jesus. Para depois eles serem chamados de discípulos. Mas isso ia passar um tempo. O problema é que hoje as pessoas não querem aprender. Elas acham que uma meia dúzia de palavras aí falando que Jesus Cristo salva, cura e liberta e batiza com o Espírito Santo, tá pronto. Já tá bom. Se o irmão tem uma voz grossa, o irmão já é pregador. É só ter uma voz grossa e dar uma balbuciada. Ah, é pregador. Vai ser pastor. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Não cai nesse engano. Não se deixe levar pelo engano nos últimos dias, porque na apostasia muitos vão apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, que não levam as pessoas a terem essência e frutos, mas a viverem do engano, enganando
e se deixando enganar, porque acham que estão bem, na verdade estão podres. Acham que estão agradando a Deus, mas estão podres. E você pode até olhar em determinadas casas de oração e ver até a igreja cheia. Mas, no entanto, são sepulcros caiados. Aparentemente parecem bem, como o Senhor Jesus disse, mas por dentro não tem nada. Só tem ossos secos, sem vida. Sua palavra não tem vida. Ela emociona, faz aquele barulho como lata, que se você botar pedra numa lata, fazer barulho, ela faz. Mas o que tem dentro dessa lata? Vazia, que só tem pedra. E é isso que está acontecendo nos nossos dias. Então, quando se quer ter um nome em evidência, muitas vezes se passa por princípios bíblicos e teológicos e não importa o que diga. Ele quer ter um nome em evidência, é isso que eu tenho notado. Imagina se quando o Senhor Jesus chamou esses homens aqui, eles desejassem isso. Será que eles estavam preparados para passar pela perseguição que o Senhor iria passar e eles também? Será? Muita gente quer abraçar a obra, mas não sabe o valor da perseguição. Ser perseguidos. Querem sim, mas está com o nome em evidência, querem pregar em congresso, em vigília. E muitas das vezes nem consultam o Espírito de Deus para ver o que ele quer falar naquele dia. Às vezes ele traz uma palavra, mas eles não pregam o que o Espírito Santo quer falar. Eles pregam que a igreja vai gostar. Eles pregam que vai fazer os irmãos rirem, sapatearem, glorificarem. Isso. Só isso. Não traz uma palavra que realmente é uma palavra que edifica, uma palavra que leva as pessoas ao arrependimento e ao abandono da vida de pecado. Que é esse o principal objetivo do Espírito Santo. Mudar a vida das pessoas pecaminosas para uma vida santa. O objetivo do Espírito Santo não é fazer as pessoas rodar, profetizar, derrubar a gente no chão. Eu nunca vi nos cultos que os apóstolos fizeram, na história da igreja primitiva, acontecer esse tipo de coisa. Nunca vi. Nunca presenciei isso. Mas a gente vai aprendendo com o tempo. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo que essas coisas não são necessárias. Que é necessário realmente é ter fruto na nossa vida. E será que nós temos dado fruto para o Senhor? Será que nós podemos ser chamados de árvores frutíferas? Ou será que somos uma árvore com frutos, mas todos podres? Que se alguém viesse alimentar na nossa vida através de uma palavra nossa, não vai achar nada. É isso que precisamos nos preocupar. Em quem nós queremos agradar? Deus ou aos homens? Se você quer agradar a Deus, se prepare para você ser perseguido. Se prepare para você ser esquecido por eles, não por Deus. Deus vai estar sempre contigo. Não se preocupe com o tempo. Se ainda você não foi consagrado, se ainda você não foi levado ao ministério, não importa. Continue fazendo a obra. Independente do cargo que você tem. Não se preocupe. Não queira carreira ministerial, não existe. Não existe carreira ministerial. A maioria dos que começaram no ministério, na história da igreja, continuaram no ministério daquilo que foram chamados. Não houve carreira. Por isso que a Bíblia diz que Deus chamou uns para pastores, uns para mestres, uns para apóstolos. E é Deus quem chama, não é o homem. Mas muitos, infelizmente, são levantados por homens. Esses 4 aqui, Pedro, Tiago, André e João, foram chamados pelo Senhor Jesus. A diferença foi que eles souberam aprender realmente de quem sabe, do Senhor Jesus. É isso que eu tenho pedido. Senhor, me ensina. Eu quero aprender. Quero aprender com homens que o Senhor levantou. Então, seja humilde para você reconhecer que você precisa aprender assim como eu. Todo dia eu estou aprendendo. O Senhor me ensina. Agora eu estou aprendendo aqui com a palavra. Todo dia. Nunca me canso. Principalmente de levar a verdade. Mesmo que eu não ganhe nem o dinheiro da gasolina onde eu vou pregar. Mesmo que eu não ganhe nada. Mesmo que não tenha glória a Deus. Eu estou acostumado a pregar e não ter glória a Deus. Não ter aleluia. Não ter língua. Eu já estou acostumado. Não me preocupo com isso.
Me preocupo em saber, eu preguei a mensagem que o Senhor me deu. E vejo, graças a Deus, pela infinita bondade e misericórdia do Senhor, as almas se rendendo aos pés do Senhor. Esse é o nosso objetivo. Ver almas mudando de vida, reconhecendo seu pecado e se voltando para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essas palavras fiquem no coração de todos aí. Orem por mim e eu vou continuar orando pela vida de todos os amados aí. Vamos ficar firmes. Não vamos nos deixar levar pela influência da apostasia dos últimos dias. Ainda que fiquemos sozinhos, Deus estará ao nosso lado. Um beijo no coração. Deus abençoe meu Marcos. Saudade do irmão. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Né? Eu creio que um dia Deus pode preparar da gente voltar e se alegrar com os amados aí. Deus abençoe o ministério de todos de uma forma especial. Esse é o nosso desejo em nome do Senhor Jesus.